Olá pessoal, sejam todos muito bem-vindos a mais uma live da produtora Alpor. Eu sou Bruno Alpor e é um prazer estar aqui com todos vocês. Lembrando que esta live ela é produzida pela produtora Alpor Produções Artísticas, que visa utilizar a arte como intermediário do bem, levando propostas e ações para um mundo mais justo, um mundo melhor. E hoje, então, nós temos mais uma live bacanuda para todos vocês, com o dia 28 de junho, dia do orgulho LGBTI+. Temos uma convidada muito especial, mas antes de nós começarmos o nosso diálogo, nós temos um recado especial para vocês, que nós estamos com o projeto Nos Ajude com a Procura da Felicidade. Um projeto que está hospedado na plataforma do Catarse, uma plataforma de financiamento coletivo, na qual vocês contribuem e nos auxiliam a levar este projeto adiante, que está embasado no nosso projeto teatral A Procura da Felicidade, uma parceria com os irmãos Ritter, Comédia e Espiritismo. Então hoje nós temos alguém muito especial, ela que é filósofa, escritora, professora, educadora social e poetisa. Também é editora-chefe da Nemes Editora e presidente municipal do PDT Diversidade de Poa RS. Eu tive que ler aqui porque era muita coisa legal. Um beijo. Como você está? Está bem? Tô bem aqui, tô com uma luz, né? Está que parece o personagem do Crepúsculo. Ai, tô brincando. Peraí. Ai, misericórdia, como é que vocês estão? Eu vi o pessoal aqui entrando bastante, mandando mensagem. Um beijo pra vocês, um beijo, Léo, os irmãos Ritter. Um beijo a vocês, viu? E obrigada pela produtora, pelo convite, viu? Sinto muito faceira. É muito bom, é muito bom. Então, lembrando, pessoal, antes da gente dar início ao bate-papo, trocar essas ideias bacanas, que a gente vai ter um momento mais pro meio, final do diálogo, um momento de perguntas da galera, onde todos pro meio podem... Final é... Pro meio final, pro né? Meio final é... O que seria o meio final, eu não sei. Fica a reflexão aí pra gente. É isso aí. Bom, mas vocês podem ir fazendo as perguntas a qualquer momento, que assim que for possível a gente entra neste momento bacana de responder. Pode ser que seja no meio, pode ser que seja no final. Ou no meio final, né? Ou no meio final. E a Tena então vai responder essas perguntas bacanas que vocês tenham aí do nosso diálogo. Então, vamos começar então. É um prazer conversar, né? A gente já trocou umas ideias antes. Na verdade, a gente faz um bom tempo que sempre que pode troca umas ideias. E é muito bacana poder conversar sobre literatura, sobre poemas, né? Por que não? Que são uma forma sempre de nos levar a lugares que talvez a gente nunca tenha oportunidade de estar, né? Como é que é para ti? E junto com toda a questão do movimento, né? Sim. Na verdade, a ideia a construção de ideia de literatura e me marca muito a minha vida porque até os 11, 12 anos de idade eu brincava muito com brinquedo. A minha ludicidade era vinculada a eu contar histórias com brinquedos. Acho que todo mundo tem isso, todo mundo foi criança e todo mundo teve. E quando eu digo brinquedos, eu não quero nem dizer assim, brinquedos, bons brinquedos, né? Mas às vezes eram peças de dominó, às vezes era uma série de recursos aí que eu usava. Então, chegava aqui, tinha essas canetas, ou tinha qualquer coisa, eu começava a construir e a imaginar uma série de questões e histórias, porque brincar é isso, né? Quando você brinca, quando você está brincando e o ato de brincar enquanto
ter objetos para a criança é de uma estrutura cognitiva extremamente importante, porque desenvolve uma série de habilidades, principalmente a habilidade da... Depois a gente pode até falar disso, mas da habilidade metafísica do ser, que é o quê? Que é a própria ideia da imaginação, que depois, inclusive, ajuda muito para desenvolver recursos de cálculo, recursos de escrita, recursos de argumentação. Por isso que quando a criança brinca, ou o jovem adolescente brinca, imagina, ele não está só produzindo um lazer, ele está produzindo uma base experimental, tanto biológica, porque afeta o sistema nervoso, como também uma base de experiência psíquica, porque afeta a ideia do tempo e espaço que ele tem, né? Contar a história é isso. E aí eu me lembro que com 12 anos eu deixei, dos 11 para os 12, uma vez eu peguei, eu tinha uma caixa, acho que todo mundo tinha caixa, de televisão, aquelas de bunda grande, sabe? E aí enchia, eu tinha até o topo de brinquedo quebrado, de brinquedo desarrumado, pedaçado, mas estava lá. E eu me lembro que eu derramei tudo aquilo no quarto e eu simplesmente não senti mais vontade de brincar. Foi um troço desesperador. Eu chorava. A sensação é, eu não quero brincar. Mas a minha memória com 11, 12 anos na época, era de que brincar era extremamente gostoso. Eu ficava horas. Era carpete na época, onde a gente morava lá na cidade, no centro histórico, eu, minha mãe e meu irmão. Então eu sentava no chão, ficava sentada, e os brinquedos espalhados, e eu ia construindo reinos e tal. E eu lembro que aquilo era bom. E aí quando eu viro e vejo que eu não estou mais com vontade de brincar, eu pensei, misericórdia, o que eu vou fazer nessa vida? O que é isso? Que sensação é essa? Aí que os livros eles chegaram. A literatura compensou. Não vou dizer que é uma evolução, que às vezes as pessoas tendem a intencionalizar a ideia de evolução com a ideia de progresso, e não há progresso nenhum em brincar para a leitura, não existe um menos e um mais nessas duas áreas, pelo contrário, são áreas afins, com contextos diferentes, e por serem contextos diferentes, tu nunca pode avaliar a habilidade de um cavalo e a habilidade de um golfinho, porque o cavalo é terrestre e o golfinho é aquático. Então são coisas de contextos diferentes e que não podem ser analisados de maneira conjunta. E aí eu comecei a ler muito livro espírita. A época, acho que com 11, 12 anos, a minha mãe tinha uma bibliotequinha, ela era casada com um professor de história também, então tinha alguns livros de história. Então eu pegava sempre livros didáticos de sexta série, oitava série, de primeiro ano, segundo ano que ele tinha, porque ele dava aula de história, e eu ficava vendo a parte grega, a parte egípcia, a parte mitológica, né? E aí, quando cheguei perto dos 14, 15 anos, comecei a entrar em contato com a literatura espírita, com os romances. Quem que nunca, na juventude, na evangelização, Copos que Andam. A minha evangelizadora não deixava a gente ler Copos que Andam até uma determinada idade, porque sabe como é que é os contextos, né? Cada casa espírita tinha uma cultura diferente. E a cultura lá era de que em algum momento Copos que Andam foi mal analisado por alguém dentro da casa, e aí se popularizou dentro da casa que crianças e adolescentes não podiam ler Copos que Andam, porque ia incentivar a gente a fazer a brincadeira do Copos que Andam, né? Então a literatura foi esse espaço foi esse passo assim de me desenvolver, de criar um silêncio em mim muito grande, e acho que geralmente as pessoas que tendem a não terem o costume da leitura, que aí só para eu finalizar aqui essa minha fala, há uma grande diferença, principalmente evolutiva. Para quem não sabe, eu fui professora de biologia e de química. Minha formação durante um tempo foi em ciências da natureza. Depois de fazer 7 anos do curso, eu migrei para filosofia. Então, eu fiz algumas disciplinas dentro do Instituto Federal da área de biologia e de química. Então, não é por acaso que eu estou falando, assim, não é da minha cabeça. Então, a questão a diferença de falar e de ler são dois elementos muito diferentes, né? Ambos possuem uma ideia de símbolo, de signo, de construção racional lógica, né? Porque a gente está falando aqui, existe uma linguagem, essa linguagem é expressa através de uma gramática, de um vocabulário, de uma série de regras.
Isso é contínuo. Mas essa construção, ela é aprendida desde o primeiro momento que a gente respira e solta. Uma moto ali fora, desculpa, tá passando. Perdão. Em que a gente vai fazer algum tipo de fala, de gemido, de grito, de choro, a gente já vocaliza. A gente naturalmente nós somos seres de vocalização, mas não somos seres de letramento. A gente não tem essa capacidade nativa. O nosso organismo ele não é capacitado a naturalmente propositar a leitura. Ele é capacitado para poder identificar uma série de elementos visuais, de identificar padrões, de distender padrões, de ver o que é diferente, o que não é, de ver a questão de quantidade, que não é fundamentalmente uma ideia de naturalidade. Tanto é que a criança é tão visual. Existem na área da pedagogia, se tu pegar um pote pequenininho, né, cheio, e pegar um pote grandão e trocar aquela quantidade para outra, visualmente a criança vai calcular e vai falar aquilo que ela atende à visualidade da coisa, à expressão da coisa, e não a uma simbologia de quantidade. Então, quando eu falo, por exemplo, de leitura, as pessoas tendem a não ler porque elas não aprenderam a ler. Porque existe uma forma, como qualquer outra coisa, de leitura. Existe uma técnica de leitura. E essa técnica, ela não é uma técnica difícil. Ela não é uma técnica complexa. Ela é uma técnica que pede de nós muita relação com nós mesmos. Porque quando a gente lê, a gente entra em contato com a nossa estrutura interna. Então, quando a gente faz a leitura de um livro, seja ele qualquer, a gente não está lendo um livro para a vida, para os outros. A gente está lendo internamente. Ninguém lê, duvido que alguém lê um romance em voz alta. A gente lê em silêncio. Então, a dificuldade da leitura é nada mais, nada menos do que a dificuldade de contar histórias para si mesmo e para si mesma. E, óbvio, tem todo um exercício. Palavras difíceis ou que não são usadas no dia a dia. Eu me lembro muito de algumas críticas que se faziam das obras da Joana de Ângeles, da coleção psicológica, né? E lembro muito que muitas pessoas, eu era coordenadora do setor de estudo da casa onde eu trabalhava e vice-diretora do departamento doutrinário, do DEDO. E eu lembro que muitas pessoas diziam: é difícil ler, porque tem palavras difíceis. E isso foi tão corroborado que a Casa Mansão do Caminho, que é a editora também, ela começou a lançar os livros da Joana de Ângeles, se vocês forem ver de um tempo para cá, com um mini glossário nas laterais de palavras que são contidas naquele texto. O que, de uma maneira ou de outra, não quer dizer muita coisa, porque não é essa informação que viabiliza a construção identitária literária do indivíduo. É um contato consigo mesmo, né? Então, e aí eu me lembro da resposta da Joana de Ângeles uma certa vez, dizendo, através da psicografia do médium Divaldo Franco, de que espiritismo também é cultura. E é incrível quando você vê que espiritismo também é cultura no sentido de que você precisa dos recursos culturais da humanidade para exercitar e fundamentar a estrutura de construção de conhecimento. E não é tão diferente porque o que acontece? O espiritismo ele é de uma matriz filosófica europeia. E sendo matriz filosófica europeia, o testamento é importante. O que é o testamento? É o texto. Você dá crédito para uma pessoa quando ela escreve um livro. Olha que interessante. Ah, você publicou um livro, publiquei. Nossa, o que significa isso? Porra nenhuma. Mas assim, as pessoas, elas subentendem que uma pessoa que escreve um livro, tanto é que tem uma fala comum aí, que você tem que viver na sua vida e ter plantado uma árvore, tido um filho, ou escrever e publicar um livro. Né? Eu não sei, enfim... Tem que ter paciência para ser as coisas, já vou dizer isso, né? Para plantar uma árvore tem que ter paciência para crescer. Para criar um filho, para ter um filho, tem que ter paciência também. Para escrever um livro também tem que ter paciência. Mas eu acho que escrever um livro é o mais simples possível. É o mais simples possível. E aí o que acontece?
agora sim para finalizar minha fala com a sua pergunta, de que a cultura que possibilita a estrutura doutrinária, por exemplo, do espiritismo, ou se a gente quiser dizer da doutrina espírita, é uma cultura europeia de testamento. Então o texto é importante para a credibilidade, tanto porque o que acontece? O recurso da voz é um recurso imaterial. E os efeitos do recurso da voz também são imateriais. Por quê? Porque se você lê um livro, o recurso ele é material. E sendo material, ele é passível de medida. E se ele é passível de medida, ele é passível de crítica. Porque você pode analisar. Então eu publiquei um livro, aí eu tenho um texto, quem quiser saber minha opinião, pode analisar o texto variadas vezes, porque está atestado aqui. Tem um testamento. O que é o testamento? É uma pessoa que morre, falece, desencarna, não vai poder mais falar por si, o testamento fala por ele, onde estiver. Então, o livro é um testamento daquilo que não pode ser fixado num momento porque é imaterial. Só que o que acontece? Para a construção de um conhecimento, ou para a construção de uma cultura, mas dentro da doutrina espírita, para a construção do seu conhecimento, você precisa do livro para atestar a confiabilidade do que está sendo dito. Diferente de algumas matrizes religiosas e doutrinárias filosóficas, que é, por exemplo, a boa parte das filosofias africanas, ou das posteriores construções de afro-brasileiridade religiosa. A oralidade é muito importante. E tu já percebeu uma coisa? A oralidade no Brasil é tão importante e é fundamentalmente um processo cultural africano. Na África não tem testamento. Ainda que o Nordeste da África se vincule aos egípcios e os egípcios tenham pergaminhos, escribas e uma produção toda com o papel, o resto da África se produz nas suas variadas nações, Banto e afins, Jeje, entre tantas outras que vieram para o Brasil, no processo de escravidão, que é um processo da nossa história extremamente bizarra e horrível e violenta, a voz era muito importante. E quando você tem a voz, você tem o sagrado de respeitar e, fundamentalmente, ter o testamento vivo do indivíduo, que é o sujeito mais velho. Quando pessoas negras ou pessoas vinculadas à religiosidade afro-brasileira falam de ancestralidade, não falam só de uma imaginética ancestral, de pais, avós, bisavós. Falam de um resgate e de uma preservação da memória viva, que é a cultura que faz com que estejam aqui. Olha o que aconteceu. O que tinha na França com o espiritismo? Aliás, o que tem no Brasil em relação à doutrina espírita que não tem na França? Os palestrantes. Tu não tem um registro de palestrantes da oralidade na França como um movimento de cultura espírita. Tu tem um livro. Leon Denis, Camille Flammarion, Gabriel Delany, Amália Domingo Soler, o Alexandre Aksakoff. A Europa registrou isso com um livro. Quando veio para o Brasil, tu tem o Gigante Deitado, o Peixotinho, tu tem Dival Pereira Franco, tu tem o Chico Xavier, que tinha momentos de escrita, de produção, mas tinha também a oralidade. Por quê? Porque no sangue cultural, o elemento da oralidade é um elemento importantíssimo nesse sentido. Eu gosto muito de escutar. Inclusive, convido a todos os que estão nos vendo, nos ouvindo neste momento ou depois, né, a irem assistir. Tem muito material bacana que fala sobre diversas coisas, né? Porque tá envolvido com diversas coisas e é muito legal porque tu traz esses parâmetros, né? E eu acho que é muito importante, inclusive dentro da literatura, que é o nosso foco, a gente ter parâmetros, né? Porque a gente sempre tem um embate quando a gente lê alguma coisa, que é a questão do nosso gosto. E isso é involuntário no meu ponto de vista, né? A gente vai olhar o livro, vai começar a folhear ele e talvez a gente nem chegue no final e diga, este livro não é bom. Não é que o livro não seja bom, né? Mas ele não está dentro dos meus padrões que eu considero, né, que são do meu gosto.
né? E então isso é uma coisa que a gente tem que ter bastante, no meu ponto de vista, a gente tem que estar bastante aberto, né, para a gente conseguir identificar o que não está bom para mim, né, e não porque o que o livro não é bom, né? Eu sempre digo para o pessoal que livro de filosofia nenhum é ruim, né, porque todos eles de certa forma nos faz pensar, e se nos faz pensar é algo bom, né? Eu tenho inclusive um exemplo muito bacana que agora eu não lembro o nome do autor, mas ele faz reflexões em cima de frases de Nietzsche. E daí eu não tenho grande conhecimento em Nietzsche, mas eu já li alguma coisa. Eu fui lendo para ver o que ele traria de reflexão sobre aquilo. E eu sei que o livro deve ter, não é muito grande, deve ter umas 150 páginas, nem isso talvez. E eu sei que se unir todas as reflexões próprias do autor, deve dar de 3 a 4 páginas. É tudo recortes e citações de outros, né? Eu achei aquilo muito engraçado e critiquei o livro em si, mas, de certa forma, me fez refletir. Então, eu não digo que ele é um livro ruim, eu digo que ele não é um livro escrito pelo próprio autor que se diz escrever, né? Mas, então, é sempre essa relação que o livro tem com a gente e que eu me encanto, de certa forma. Eu gosto muito de escrever também. Não escrevi um livro, não sei se um dia escreverei, mas eu componho músicas, então isso é uma coisa meio, acredito que meio em conjunto, né? E nesse paralelo, assim, de escrever, eu percebo muito que é o sentir. Quando tu falou da questão do brincar, eu fiquei muito reflexivo, porque há algum tempo eu venho me relacionando, assim, de alguma forma, com a arte do improviso, que é uma paixão que eu tenho comigo. E, e tem muito dessa questão do brincar, né? Por quê? Porque no improviso ele não tem toda aquela dramaturgia convencional, né? Todo aquele texto, todo aquele roteiro, né? Existe, claro, diversas estruturas e hoje está cada vez mais sendo bem estruturada e feito novos trabalhos em cima do improviso, mas de certa forma ele não tem, né? Todo esse esquema. E daí eu fiquei pensando, então eles se entregam demais. Isso é uma coisa muito legal. E eu acho que o fato, daí eu te pergunto, na verdade, né? Porque eu fiquei na dúvida. O fato da gente chegar em momentos da nossa vida que a gente percebe que algumas das brincadeiras, eu levo isso até para relacionamentos, né? Alguns relacionamentos que nós temos com livros, com pessoas, elas não fazem mais tanto sentido pelo fato de que nós, como indivíduo, já estamos pensando ou procurando outras coisas além disso? Não sei se me fiz Deixa, entender. não sei, eu vou sentir agora o que você está falando, mas eu acho que eu captei o que você quis dizer. Só dar um beijo para quem está entrando aí, quem deixou um comentário. Um beijo. A gente está vendo subir aqui, gente, mas como é muita mensagenzinha para não perder o pique da. E parece que eu estou conversando com um jogador de LOL, que você. Eu tô assim, ó, louca para perguntar. Ah, meu amor, faz parte da história da vida dos jovens, agora no século XXI, LOL. Mas dizer a você o seguinte, eu me lembrei muito quando você estava falando de uma frase, na verdade, uma sentença de um filósofo que é o Wittgenstein, que ele diz o quê? Um filósofo europeu, ele diz o quê? Que os limites do mundo para cada indivíduo são os limites da linguagem desse indivíduo. Então, é algo sensacional pensar que os limites daquilo que eu vejo ao meu redor são os limites, na verdade, daquilo que eu tenho de possibilidade de ler essa estrutura ao meu redor. O Kant vai dizer isso também de uma outra maneira, mas sem pegar a área da linguagem, que é uma área do Wittgenstein. Kant ele pega uma outra espécie de conhecimento dentro da filosofia, e o Kant vai dizer o quê? Que os limites do mundo, que o mundo é representado conforme os limites e a representação do saber do indivíduo. Por isso, por exemplo, e eu acho que a gente tem que deixar muito explícito, e na minha opinião eu tento acertar isso, que é o seguinte: eu acho que todas as pessoas têm possibilidade de publicar um livro. Quando eu digo publicar, eu quero dizer o quê? Escrever e propor essa intencionalidade. Por quê? Porque todo mundo conhece um xerox na vida que pode digitar num Word, fazer uma capa, tu entende? Grampear, ir no xerox, pedir para imprimir, sabe? Deu, você tem um livro. Você não precisa de um ISBN, você não precisa estar numa livraria, você não precisa vender o livro para ter o livro. Você não precisa. Quantas pessoas eu vejo produzirem textos no Facebook, no Instagram,
Mas também, se não for a possibilidade, ou se não houver essa sensação interna, a oralidade, ela é preciosíssima. Preciosíssima. A presença nossa no mundo, ela se dá através, primeiramente, da nossa voz. Então, tanto é que se eu escrever algo, qualquer coisa que eu escrever, e não for escrita manual aqui, direto na cadeira, com a caneta, se for num texto e mandar um e-mail e não tiver o meu nome, as pessoas só vão poder entender que sou eu se me conhecerem. E vão me reconhecer pela forma que está escrito ou não. Quem não me conhece, não. E da mesma maneira, é tão potente que a voz da gente, se eu mandar um áudio de WhatsApp, sem foto nenhuma, sem nenhum registro que sou eu, e mandar um áudio, se as pessoas me conhecem, sabem que é a minha voz, sou eu apenas. E aqui alguém falou assim, eu adorei o que foi falado sobre improviso. Para mim é a antítese da ansiedade, pois é preciso estar presente ali. Gostando do bate-papo entre a Atena. Um beijo. Eu não sei quem é, mas um beijo. É Dani? Né? Isso, Daniela. Daniela, um beijo a você, meu amor. Aí você falou da questão de improviso, eu vou citar, eu acho que uma das áreas mais inacreditavelmente humanas e brilhantes. A gente tem, obviamente, o rap, dentro da linha cultural americana, do hip hop, que é também uma área cultural importantíssima no mundo, mas você tem, por exemplo, o repentismo no Nordeste, né? Que para além de você contar história, porque como é que você conta história? Como é que é contar história? Quem é que diz isso pra gente? O Paulo Freire vai nos dizer que quando ele fez consultoria, Paulo Freire, para quem não conhece, é um grande educador brasileiro, ele é da área da filosofia da educação, ele foi exilado no Brasil num período muito tenso, em que não se podia falar de educação para libertar o povo, e essa libertação do povo significa fazer o povo saber ler, fazer o povo saber... Quando o povo sabe ler um livro, ele sabe ler o mundo. Quando um povo sabe escrever o seu nome, quando sabe escrever e calcular coisas, ele sabe escrever e construir o mundo. Ele sabe escrever e dar nome às coisas ao seu redor. E isso faz com que se diminua a possibilidade de outras pessoas enganarem esses indivíduos, que é o que existe em boa parte da história brasileira e da história do mundo quando a gente fala de pessoas que não são possíveis e passíveis de educação. E o Paulo Freire diz uma coisa muito interessante, que ele foi para um dos países da África foi ser consultor em educação. E ele diz que toda vez que tinha uma oralidade, que tinha uma palestra ou uma aula, o corpo dos indivíduos na fala se complementava. A comunicação em boa parte dos países africanos se dá através do corpo também. Não é só a linguagem da palavra. A linguagem da palavra tem que vir para o corpo. Não é só a África, mas a África difundiu isso fortemente com a religião. Tanto é que boa parte das idealizações das religiões africanas, dos orixás e etc. e tal, não é incorporado só com a voz, é incorporado com o corpo. Tanto é que cada identidade divina no panteão dos orixás dentro do grande continente africano se dá pelo... Tu reconhece a entidade mediunicamente pela apresentação do corpo, né? E aí o que acontece? Por que eu estou dizendo isso? Porque boa parte da nossa produção, e é engraçado porque isso não é só dos africanos nas suas variadas nações e países. Os italianos são assim. Você nunca viu italiano? Italiano conversa, que vá, que faça, que isso, que aquilo. Um gesto, né? Claro, e aí o que acontece? Por que a Itália e boa parte dessa produção cultural deixou? Porque a religião base na Europa é uma religião de controle. A Igreja Católica Apostólica Romana, olha a quantidade de substrato cultural. Igreja Católica Apostólica Romana, ela vem, né, com tudo. E aí, a Amanda mandando um salve, e acho que esse mão da porra é pra você, viu, Bruno? Esse é Bruno e essa é a Amanda de Souza. Amanda Souza, aliás. Ó, a Tainá chegou, aí também Tainá Kirst.
que é também foi do movimento espírita também, Bruno. Ela participou bastante do movimento espírita. Então, o que eu quero dizer? Que o repentismo no Nordeste, ele é aliado da voz, é aliado do corpo, é a coisa da improvisação, né? E que o teatro se utiliza muito essa questão da expressão do corpo, né? Que é exatamente você ressurge agora com os slams, poesia de slam, né? Que a poesia de slam, que é uma batalha de poesia na rua, e potencialmente de rua ou bares, enfim, nos Estados Unidos é muito mais vinculada a bar, a bar, a pub e tal. Mas aqui no Brasil, ela é vinculada às praças públicas. E aí o que acontece? Você não pode simplesmente propor um texto, uma poesia. Não é um sarau. Slam não é sarau. Slam é competição com pontos que você ganha de jurados já pré-estabelecidos, que não te conhecem, e que vão analisar não só o conteúdo e o teor, mas a mensagem sendo verdadeira e a expressão do corpo, que vai complementar a poesia. O corpo complementa a poesia. De mesma maneira, um ator ou uma atriz são bons não quando incorpora o personagem pela voz, mas incorpora o personagem pela expressão do corpo, pela forma do corpo. Se não fosse assim, se o corpo não fosse tão importante na expressão da arte do teatro, nós teríamos... E aí eu digo, como é que eu reconheço um bom ator e uma boa atriz? Dentro de uma qualidade profissional, porque teatro também é uma área profissional, não só uma área de arte, mas é uma área profissional. Quando eu vejo um ator numa novela, e depois vejo ele em outra novela, e eu não consigo sentir o mesmo personagem. Eu sinto personagens diferentes. E eu acho horrível atrizes e atores que tu olha numa novela, aí você vai lá ver numa outra novela, é a mesma... a pessoa tá com a mesma carga teatral, entende? A mesma carga teatral. E eu acho horrível isso, horrível. Por quê? Porque tu não acha horrível, cada um tem a liberdade de expressar a sua produção artística, como bem entender, mas a nível de entender como é que eu entendo e como é que eu proposiciono a arte do teatro, eu proposiciono dessa maneira. Você é um outro personagem. O seu corpo é um corpo dado a esse personagem, a essa história. Ele tem tudo. Eu lembro, a gente foi viajar na época, lá pelos 14, 15 anos. Minha mãe é do teatro de rua, estava grávida de mim quando estava fazendo teatro de rua com meu pai, com a minha Dinda, que é produtora cultural aqui em Porto Alegre, com o meu Dindo, que é diretor de teatro e mora agora no Rio de Janeiro, e dirige um grupo de teatro lá, um grupo de teatro infantil, inclusive, maravilhoso, Pandorga. E aí o que acontece? Eu sempre via a necessidade da utilização do corpo. E isso é tão incrível, porque quando você exercita a possibilidade do corpo, você possibilita também as possibilidades de aprendizagem da mente. Você exercita uma série de questões. Eu já vi muitas pessoas, quando entram no teatro e se exercitam com tudo aquilo que é o corpo, você tem potencialmente o quê? Uma evolução desse indivíduo nas suas relações sociais. Muitas pessoas tímidas por N motivos, por uma questão prévia de uma psicologia dada através do sistema nervoso, por uma propulsão de determinados tipos de hormônios, ou por uma consideração de cultura familiar, né? Alguns tipos de entraves sociais familiares, ou às vezes é uma modulação de vida diferente. A cultura da família é uma cultura mais restrita, às vezes é a intencionalidade da internet que não favorece muito uma conexão direta com o corpo. Isso é um problema muito grave. Então, o que acontece? A gente acaba tendo... É um problema grave de discutir, não é um problema grave de dizer que é a gravidade no uso da internet e da virtualidade. A gente tem que tomar um cuidado para não tomar um tom proibitivo e uma cultura punitiva, de quem usa a internet, é isso, é aquilo outro. Não. O bom senso é o nosso equilíbrio democrático nesse momento. Então, o que acontece, Bruno? A gente tem um problema na área da educação brasileira
de achar, por exemplo, para quem não conhece, a educação brasileira ela se fundamenta inicialmente num conjunto de leis que é a LDB, a Lei de Diretrizes e Bases da Educação, e reúne todo o conjunto coletivo enfim, de instruções normativas, legais, jurídicas para a estrutura da educação brasileira. E o que acontece? Não tem lá, em nenhum momento, uma lei que diga, ou um artigo de alguma lei que diga, como a turma ou a sala de aula deva ser organizada. Mas se você for em qualquer escola do Brasil, Bruno, em qualquer âmbito, você vai ver sempre a sala de aula com a mesma estrutura. Um indivíduo atrás do outro. Carteiras dizendo qual é o espaço reduzido do indivíduo e qual é o espaço aumentativo do professor ou da professora. E a anulação do corpo na educação brasileira. A anulação do corpo. O jovem não é um sujeito, um ser humano. A jovem não é uma sujeita, uma ser humana feita e construída pela natureza para ficar dentro de uma sala de aula presa. Presa, é assim que eu defino, presa. Porque é a sensação que eu tive durante 11 anos da minha vida. Entende? E aí, quais eram os momentos mais gostosos? Recreio. Né? Não sei vocês, quem está escutando aí. Merenda. A entrada da sala, entrar na escola era maravilhoso, porque tu encontrava todo mundo. Sair da escola também era maravilhoso, porque tu encontrava todo mundo. No trajeto para ir até o ônibus ou para ir até em casa, tu dialogava com todo mundo. E também os grupos de teatro eram muito importantes nesse momento. Os grupos, eu organizei Caras e Caretas, que era um grupo de teatro. E isso, imagina, eu tinha 15 anos de idade. 15 anos? Eu tinha 15 anos de idade, eu estava no primeiro ano do ensino médio, a gente fomentou no Colégio Estadual Paula Soares, que é um colégio ali na lomba do Palácio do Governador. E, nossa, era maravilhoso, porque tinha sempre gente. Outros estudantes, outras estudantes. E aí, como eu participava de grupo de teatro fora da escola, eu levava para dentro da escola as técnicas que eu aprendia, que eu exercitava, né? E a gente construía uma série de dinâmicas, de brincadeiras, com aquele contexto todo da vida juvenil, dos amores, dos afetos, do fulano que quer pegar fulano, quer namorar, mas não pode, porque tá com outro, tá com outra. Com uma ingenuidade, Bruno. Com uma ingenuidade tão gostosa, com uma força tão gostosa da vida humana, que era um tesão de viver, tu entende? Que é muito o que Nietzsche coloca essa proposição toda. A arte, ela não é um elemento como a ciência para ser separada em um momento específico. Né? A arte envolve os nossos elementos. Aqui a arte está nessa... Isso que eu estou falando é arte. É produção artística do meu ser. O meu conhecimento, a estética, e você falava muito quando a gente conversou, como é o objetivo da... Como é mesmo aquela frase? Da A arte é fazer o bem. A arte é fazer o bem através do belo. A arte é fazer o bem através do belo. Esse belo, ele também... essa frase, se eu não estou enganada, ela é do Emmanuel, do livro Consolador. Se eu não estou enganado. Porque perguntam para o Emmanuel, no Consolador, o que é a arte. Para quem não sabe, o Consolador é um livro psicografado pelo médium Chico Xavier, um médium mineiro, e o Emmanuel responde várias perguntas. E o livro é tão maravilhoso que ele é dividido em áreas. Então você tem ciência, filosofia, patati patatá. Patati patatá é categoria epistemológica universal. Eu digo isso é patati patatá, etc e tal, é tipo etc e tal, né? E aí, ele pergunta o que é a arte para o Emmanuel. O Emmanuel, se eu não estou enganado, ele responde isso. E é uma resposta extremamente, extremamente filosófica. Por quê? A estética é uma área da filosofia. E a estética é essa produção de pensar exatamente a possibilidade da arte. A arte, como a política, não é uma caneta
que todo mundo tem e está ali largada, e você guarda, e você não tenha... Não é algo comum. É uma área da filosofia, a política e a arte são áreas da filosofia em que filósofos ou filósofas pensam a base de como aquilo existe. Então, por exemplo, existem... para tu ter uma noção, grandes grupos de teatro brasileiro, eles... E grandes dramaturgos e dramaturgas, Bertolt Brecht, por exemplo, que é um alemão, que tem toda uma construção dentro de um texto potencial, são movimentos filosóficos. Tudo, tu possa pensar, tem por base movimentos filosóficos. Inclusive a arte. Então, quando você falou do improviso, da argumentação, da improvisação no teatro, que pode ser levada também à improvisação do que a gente chama de freestyle, que é você fazer rima improvisada, ou você ter o repentismo no Nordeste, ou você ter as cantigas de variados povos tradicionais do Brasil, e sempre incorporando a presença do corpo, existem pessoas que filosofam e pensam a respeito disso para explicar por que, como e onde se processa esse tal... Como é que é a mesma frase? Da arte, como é que é, gente? A arte é fazer o bem através do belo. É isso aí. Eu vou passar a palavra a você. Tá. Bom, eu vou aproveitar, a gente está chegando perto do final já, mas eu não quero deixar que o pessoal que não te conhece sem um momento conhecendo a convidada. Então eu vou te fazer umas perguntinhas bem simples, bem para o pessoal conhecer um pouquinho do pessoal, assim, da Athena. E daí tu responde o que vier na tua cabeça. Eu vou tentar ser breve para poder usar mais, para perguntar mais perguntas. E depois eu tenho umas perguntas já para ti também, então vamos lá. Sua cor favorita? Verde. Uma comida que comeria sempre que pode? Estrogonofe. Algo que te deteste? Algo que eu detesto? Eu detesto mentira para ganhar alguma coisa, para se beneficiar de alguma coisa. Um livro? O Segundo Sexo, da Simone de Beauvoir. Uma música? Balada de Gisberta, que é uma música sobre uma travesti brasileira que vai para Portugal, começa a trabalhar numa área do trabalho sexual, aí passa uma crise em Portugal, a Europa estava com uma crise, e aí ela acaba se tornando moradora de rua, e aí ela é assassinada por jovens portugueses. E a música, quem quiser, Balada de Gisberta. Balada de Gisberta. Ouça, se eu não me engano é esse o nome da música. Ouça, que é lindíssima, a interpretação de Maria Bethânia. É uma música muito sensível e dói bastante no coração quando tu presta atenção na música. Bacana. Esse foi o momento conhecendo a Athena. Claro que teria muito mais pra gente ficar conversando, trocando de ideias. Mas então vamos para a pergunta que pode ter vindo aqui do Instagram, ou vocês colocaram agora, ou do e-mail também da nossa newsletter, que a gente manda sempre um recadinho, manda um conteúdo do nosso convidado para quem é inscrito. Para quem não é só entrar lá no site, produtoraalpor.com e se inscrever. Então, a pergunta é, a gente está com o tempo bem limitado, Athena. Então, mas a gente pode... se puder também... não te preocupe, se puder também ser sucinto, eu sei que tu também tem outras lives, né? Outras lives para fazer. Verde. Eu tenho uma história com verde, mas fica para a próxima, que com certeza vai vir. Como é o cenário LGBTI+, na literatura e na publicação? Eu sei que essa pergunta tu vai poder ter um monte de coisa para falar, mas se tu puder... A gente tem uma grande quantidade de autores e autoras lésbicas, gays, transexuais e travestis no Brasil. O que não se tem é uma visibilidade, principalmente da literatura produzida por mulheres transexuais, mulheres travestis, homens trans, pessoas não binárias. Então a gente tem uma quantidade enorme de, por exemplo, de gays, homens gays escrevendo, se conhece esses textos, de mulheres lésbicas, se conhece esse texto, mas quando a gente chega, por exemplo, na alçada das pessoas
transexuais e travestis, a gente tem pouquíssima visibilidade por uma série de preconceitos, discriminações, falta de autenticidade de muitas pessoas que desrespeitam a existência de irmãs e irmãos meus que são transexuais e travestis. Então a gente precisa tornar a literatura LGBTI+, uma literatura não LGBTI+, uma literatura humana, uma literatura brasileira. A minha obra não é literatura LGBT. A minha obra é literatura brasileira. Por quê? Porque mulheres transexuais e travestis fizeram parte da ditadura brasileira. Elas eram tanto espancadas, tanto ameaçadas, como muitas vezes eram colocadas em cima de pontes e erguiam elas de cabeça para baixo e largavam para que elas morressem. Então a gente tem uma série de questões para entender aqui. Se a gente diz literatura LGBTI+, sempre, e autentica isso, eu não produzo essa literatura. Veja Machado de Assis. Olha quantos anos Machado de Assis foi tornado branco quando era um homem negro. E é um dos expoentes da literatura brasileira, conhecido mundialmente, e você tem a literatura dele apagada. Por quê? Porque a visibilidade que se dá é uma literatura branca. Né? Então, quando a gente vai falar de literatura LGBT, a gente tem que saber, estamos falando de literatura brasileira. Falando em cima disso, a questão da tua editora, né? Ela visa trazer para o cenário mais visibilidade para que existam autoras ou que é voltado para publicações de gênero LGBT? Ela é voltada principalmente para dar retorno financeiro para as escritoras e escritores transexuais e travestis. Então, diferente das outras editoras, a Nemesis Editora, que é a editora que eu criei em 2019, janeiro de 2019, ela objetiva o quê? Fazer com que o conteúdo da escrita do sujeito trans e da sujeita trans seja publicado, como, por exemplo, esses 2 livros meus aqui, como tem esse... Cadê? Tá por aqui. Um outro livro meu que tá por aqui também. Ah, tá aqui, ó. Esses outros 2 também. Então, que esses livros eles sejam publicados, mas que não se dê a ideia de que é para publicar por cultura. Tipo, mais uma caneta dentro do pote, sabe? Não. É para que venha um retorno financeiro. Então, o que a gente faz enquanto editora? Toda obra publicada pela editora de uma pessoa transexual travesti, de uma mulher trans, de um homem trans, de uma pessoa não binária, metade da produção do livro, da impressão do livro, se eu tenho 500 exemplares publicados de uma pessoa trans, metade desses exemplares, 250 exemplares, vão para a autora e para o autor. E todos os direitos do conteúdo daquele livro são exclusivos da autora e do autor, não são exclusivos da editora. Por quê? Porque essa exclusividade não pertence à editora. Pertence à editora o trabalho intelectual de imprimir, diagramar, comercializar, publicizar a obra. E não da criação da obra. Eu não posso ter direito autoral de uma coisa que é de autoria de uma existência humana. E aí, quando a gente fala da divisão de obras publicadas, eu estou falando na possibilidade, sim, de direcionar dinheiro e um meio de renda mínima que seja. Não estou dizendo que a pessoa transexual travesti, que daqui a pouco trabalha no trabalho sexual, que vai conseguir abandonar essa área profissional. Não é essa a nossa intenção. A nossa intenção é que essa pessoa tenha uma fonte de renda e meios de ter essa fonte de renda, principalmente para incentivar a própria produção de uma intelectualidade escrita, registrada, memorística e existencial. Então, quem quiser, @Nemesis Editora, com 2 S. Nemesis SIS, né? Eu falei 2 S, as pessoas vão achar que tem 2 S para ele. Nemesis Editora, e aí segue lá que a gente vai fazer, inclusive, um lançamento agora, iniciozinho de julho, de uma doutoranda em psicologia aqui da Universidade Federal. Ela é uma transexual, uma transexual do Nordeste, eu não vou falar o nome ainda, porque a gente vai fazer lançamento surpresa, mas é uma obra de quase 150 páginas, com reflexões, são crônicas a respeito da psicologia e do tratamento de mulheres transexuais e travestis e como psicólogos e psicólogas podem se comportar frente a essa questão. Eu acho a que carinha do Bruno.
Não, eu fiquei lembrando dos nossos diálogos, né, que a gente conversou esses dias, inclusive, a gente conversou bastante. Fiquei pensando, nossa, a gente precisa fazer um webinar junto, né, para ter tanto tempo de Um conversa e quê? diálogo. Um webinar, né, um seminário, algo do gênero. Ai, Webinar é um misericórdia, um seminário, quando essa é webinário, é. Meu primeiro, se eu fizer um webinar na minha vida, meu primeiro eu vou te chamar. Ah, então tá, eu aceito. Webinário, misericórdia, gente. Então a gente vai encerrando, vai chegando no nosso finzinho, já estamos batendo aqui o tempo que o Instagram nos permite numa live. E então para encerrar, eu queria que nossa convidada ela dissesse pra gente por que acompanhar os trabalhos e as produções da produtora Alpor. Por quê? Porque é, eu acredito muito, 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 muito que me chamar, me convidar para estar aqui, para dialogar, para falar, para dar esse espaço, essa abertura, primeiro que indica uma qualidade humana muito grande em relação a isso. Eu acho que é essencial, há uma qualidade humana. E para quem não sabe, Bruno me conheceu antes da transição, a gente tinha uma relação muito bacana. Depois da transição, Bruno foi uma das únicas pessoas que me visitou em casa, me deu um presente de aniversário, foi um livro psicografado pelo Divaldo. Então, e a gente conversava muito, conversou muito, na verdade, a gente tem esse contato desde depois desse processo. E pensar que eu era muito envolvida com o movimento espírita, tive muitas marcas e cicatrizes dessa transição dentro do movimento espírita gaúcho. Ainda tem algumas, porque a perfeição não nos cabe nesse momento, né? A imperfeição nos cabe, mas o exercício de toda uma doutrina, como é a doutrina espírita, que infelizmente eu não posso deixar de não citar aqui, faz da gente pensar que a gente precisa sempre de um exercício muito grande no nosso coração. E quando você me convida, certamente foi um desses momentos de cura muito grande, muito maravilhoso para mim, principalmente enquanto uma mulher transexual no Brasil, que é o país que mais mata mulheres transexuais e travestis. Então é importante a gente deixar isso bem explícito de que a produtora de vocês é uma produtora que propõe abrir esse espaço na cultura e também autentica uma coisa. Não se pode produzir cultura no Brasil sem ter a diversidade humana, sexual e de gênero. É impossível. Então é isso. É isso aí. É um prazerzão, então, ter batido esse papo. Que a gente possa ter uma nova oportunidade, o mais breve possível, que tem muita coisa bacana para a gente conversar. Me E, convidando, eu nossa, tô aí. foi muito bom, foi muito bacana. Ela vai estar, essa live vai estar disponível para quem começou a assistir pela metade ou começou agora, entrou. Então ela vai para o IGTV, depois vai para o YouTube também. Então é muito bacana vocês terem essa oportunidade de escutar novamente. Quem quiser escutar novamente, eu sempre escuto bastante, né? Para a gente tá sempre aprendendo, nos escutando, escutando o outro, né? A escuta é muito importante. E antes da gente encerrar, eu queria dividir uma coisinha com vocês, que é esse final de semana foi um pouquinho triste por meio da arte, também para o movimento LGBTI+, um amigo, né, Agnes de Maré, desencarnou, né, e ele era colaborador da produtora da Haribol. Isso abalou bastante, assim, a minha... embora eu não tivesse uma convivência, sei que o pessoal da Haribol, então eu mando um abraço gigantesco pro pessoal, pros familiares, né? E a gente está unido pela arte e pela humanidade acima de tudo, que somos todos irmãos, estamos juntos aqui para enfrentar essas dificuldades e aprender sempre mais. Então, um beijo para todos que nos assistiram, um beijo pro Agnes e para toda a família. É isso aí, pessoal. Beijo. Até mais.